Segunda Reis, capítulo 18, vamos ler os versos 1, 2, 3 e 4, nos versos de 1 a 4. E a palavra do Senhor diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi, filha de Zacarias. Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo o que Davi, seu antepassado, havia feito. Ele retirou os altares das colinas, quebrou as colunas e destruiu os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aquele dia, e deu-lhe o nome de Neustã. Feche teus olhos neste momento, oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por mais essa noite. Obrigado, ó Deus, pelos louvores entoados. Obrigado pela apresentação. Te agradecemos, ó Deus, por tudo quanto o Senhor já tem feito em nosso meio, ó Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo esteja nos guiando neste momento, abrindo os nossos corações, ó Pai, ouvidos, abrindo nossos olhos, ó Pai, para a Tua palavra. E venha falar, ó Deus, aos nossos corações. É o que pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem é Uma Vida Santificada. Ezequias, ele era filho de Acás. Acás era um rei, que a Bíblia relata, depois você pode conferir isso na leitura de Reis, em Crônicas. Ele era um rei perverso, ele era um rei ímpio. Ele foi dado aí um mau rei, uma pessoa a não seguir. E a nação também lá de Judá, no caso que Ezequias estava lá, tinha Israel e Judá. A nação do povo de Deus, ela estava vivendo uma decadência espiritual, de água abaixo, estava indo cada vez mal a pior. Tanto é que nós vemos nas passagens bíblicas que o rei, ele foi destruir altares, ele foi quebrar colunas, ele foi despedaçar, destruir postes ídolos. Ele foi até destruir a serpente de bronze, que foi algo de bênção na vida de Israel, quando eles estavam lá no deserto, mas estava sendo uma maldição, porque ele estava adorando, estavam queimando incenso àquela estátua. Então, uma decadência espiritual. Nós vemos que o povo escolhido de Deus sempre estava lá nos seus altos e baixos da vida da comunhão com o Pai. Ele andava bem, andava legal e de repente caía rapidamente. Então eles buscavam muito a Deus. Parecia assim que buscavam, isso aí é um fato que nós vemos na Bíblia. Buscavam a Deus sempre quando as coisas estavam ruins. Lá no deserto, quando começava a vir aí as dificuldades, iam até a Moisés. Moisés, pede a Deus, ajuda-nos, ó Senhor. Depois estabelecido lá no tempo, depois que entraram na terra, ainda não havia reis, mas tinham juízes. Quando o negócio estava ruim, eles clamavam a Deus, Deus nos ajuda, buscavam a presença de Deus quando estava tudo mal. Na bonança, daí Deus vinha, né? Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, um Deus que tem uma eterna compaixão pela tua criação, e pelos seus escolhidos também. E Deus, ele foi e vinha e ajudava o povo. Daí o povo voltava-se a crescer como um povo, uma nação. Eles voltavam a conquistar, eram abençoados, e havia bonança na terra deles.
e brevemente eles abandonavam a Deus. Então isso é uma tragédia, meus irmãos, é um fato muito importante para considerarmos nas nossas vidas, e preste atenção quanto a isso, porque em quase todas as quedas, na maioria das quedas espirituais, o abandono espiritual, eles não acontecem do dia para a noite. A pessoa não abandona Cristo, a pessoa ela não abandona andar nos caminhos de Deus do dia para a noite. De repente eu acordo, eu não vou mais servir a Cristo. Eu não vou mais ser cristão. Não vou mais esse negócio de igreja, vou abandonar. Isso não acontece do dia para a noite. E sim, um processo gradual de afastamento do senhorio de Deus, onde Cristo Jesus é colocado em segundo plano, dia após dia, na sua vida. É o que acontecia com Israel, e não acontece diferente com o nosso povo. Não acontece diferente na nossa geração. Tá tudo legal, tá tudo bem. Bacana, tô lá voando, né, na minha profissão, tô voando nos meus relacionamentos, nos meus estudos, tudo lindo. E de repente, começa lá, priorizar outras coisas, outras prioridades, afastamento gradual, é onde vem a queda. Muitas vezes eu volto a dizer, Israel caía, muitas vezes não, todas as vezes, ele caía por se afastar de Deus. E normalmente isso acontecia quando eles estavam tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ajustado. Daí voltava-se aos caminhos perversos. Então devemos considerar isso. Nós devemos e precisamos a cada dia olhar para nós, olhar para o nosso interior, olhar para as nossas vidas. Nós precisamos rever nossas atitudes e caminhos. Nós precisamos, na verdade, entender que devemos escolher o que é certo, porque as escolhas que fazemos, é as escolhas que nós andamos, meu irmão. Será que nós estamos fazendo as escolhas corretas para as nossas vidas? Por isso que é importante nós pararmos e avaliarmos como está a nossa caminhada. E isso eu falo para vocês, desde o mais jovem até o mais velho. Desde o cristão que está aí recém-convertido ou está caminhando nos seus primeiros passos da fé, tanto aqueles que já são maduros. A gente tem que olhar para a nossa vida. Quais são as escolhas que nós temos feito? Tem sido feito escolhas corretas ou eu tenho escolhido abandonar a Cristo Jesus de uma forma gradual? E não se engane, a ruína vem, mais cedo ou mais tarde. Ela vem de uma forma sorrateira e derruba. A hora que você percebe, você está no lamaçal do pecado, na imundícia do mundo, e adorando ídolos, e mais ídolos dado por este mundo. Porque ídolo não é só imagem não, viu, meus irmãos? E todos que nos ouvem. Vamos ver aqui na mensagem de hoje, que algumas coisas você pode estar idolatrando também. Às vezes você idolatra o teu eu. Às vezes você idolatra a tua casa. Às vezes você idolatra teu trabalho, a tua vida. Então pensemos, nós como um todo. E daí muito interessante que eu meditando nessa palavra, lá no verso 3, chama muita atenção, né? Ele fez o que era correto diante do Senhor, conforme tudo que... Quem havia feito aí? Eu não ouvi, foi mais alto? Davi. Quem que era o pai dele? Que eu li aqui no começo. Como chamava o pai de Ezequias? Acás. Mas ele fez conforme Davi.
teu antepassado havia feito. É maravilhoso vermos que Deus, Ele é misericordioso e nos transforma conforme o seu poder, que é restaurador e que também é renovador. É esse Deus que nós servimos. O caminho que devemos seguir começa com o arrependimento, não com uma mera tristeza no coração, uma tristeza pelo pecado. Sim, às vezes a gente se entristece, principalmente aquele que sabe que o que deve ser feito certo e não faz, principalmente esses, sabe que tem que ser feito certo e não faz, dói o coração, porque o Espírito Santo está ali, mexendo, falando, trazendo, falando, olha, você está errado. Então traz uma tristeza, mas não é só isso que nós devemos ter, uma mera tristeza, mas devemos ter uma dor completa pelos nossos pecados e uma busca de um novo rumo de vida através de Cristo Jesus. Um rumo. Não parar, não continuar, porque o povo sempre foi assim. O povo está em pecado, então vamos continuar. A nação anda assim, a igreja anda assim, a minha casa anda dessa maneira, o meu pai e minha mãe sempre andou assim, eu vou continuar andando, eu não tenho apoio, então eu vou viver numa vida de pecado constante. Então é busca de um arrependimento, busca do poder renovador dado por Deus. Então o que fez Ezequias? O que ele fez? Lá no verso 4, leu as duas primeiras palavras aí. Ele fez o quê? Ele retirou os altares, ele quebrou as colunas e destruiu os postes, ídolos. Ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas lhe queimavam incenso até aqueles dias. Ele queimou. Então ele retirou, ele removeu aquilo que havia de errado, aquilo que estava torto. Ezequias, ele não disse aqui, a gente não leu aqui, que era filho de um rei perverso de Judá, que era o rei Acás. Porém, ele não seguiu os passos de seu pai, ele não seguiu. A Bíblia relata aqui que ele foi um rei bom, um rei piedoso. Ele disse não aos caminhos tortos dos quais a nação estava andando e fixou os seus olhos em Deus. E eu gosto muito de pensar nessa passagem. Sabe, irmãos, o que acontece? Isso é sério. Na verdade, existe aí algumas pregações de maldição hereditária. Existe pregações que você tem que... Existe aí até lugares que falam de regressão espiritual para você ter cura, né? Misericórdia, que mazela. Mas na verdade, sabe o que acontece? Algo terrível no ser humano. Existe uma palavrinha bem básica: cópia. Cópia. Muitas vezes teu filho copia aquilo que você é, e o filho dos seus filhos copia aquilo que você faz. Então não é uma maldição hereditária, é na verdade uma geração perversa que não mudou o seu modo de andar e continua na perversidade, que continua nos seus pecados. Então a repetição. Então muitas vezes vocês já viram que as crianças são uma esponja, eles repetem tudo o que nós fazemos, e eles levam muito a sério. E se cresce num ambiente os quais eles estavam sendo mal influenciados, consequentemente há uma chance de haver ali uma repetição. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, aí sim, essa maldição do pecado pode ser quebrado naquele meio, pode ser destruído
pelo poder de Cristo Jesus. Porque quando a gente olha para Ezequias, foi criado por um pai perverso, que até no começo acertou um pouquinho, teve umas coisinhas legais, mas um pai perverso, ímpio. Mas mesmo assim, fez o que era bom, porque teve um bom modelo. Daí eu falo para os vovôs e vovós, tios e tias, se muitas vezes o pai e a mãe pisam na bola, seja um exemplo para a criança. Porque ele olhou para o teu parente Davi e ele copiou. E Deus na misericórdia trouxe a libertação. E Deus trouxe aquele rei jovem de 25 anos um novo olhar quanto uma vida espiritual. Então, diante disso, nós podemos tirar algumas lições. Diante dessa passagem, existe algo muito comum e que pode ser devastador, dependendo do caso, né? É a repetição de comportamentos. Então, poderia ser comum Ezequias seguir o mal, o caminho o qual possivelmente ele aprendeu, mas ele escolheu assim não fazer. Então, vamos pensar neste momento que nós temos caminhos a escolher. Cada um de nós aqui temos caminho. Hoje eu tenho meu caminho, tem meu pai e minha mãe que está aqui no culto conosco, né? Eles são ali da Assembleia de Deus do Ipiranga, né? Estão aqui nesse momento de apresentação, né? Temos aqui também, nós nos apresentamos, depois no final a gente apresenta os nossos visitantes, tem minha irmã, meu cunhado, temos o pai da Maria Fernanda ali também, que Deus abençoe, né? Então tem mais gente aqui, né? Cadê eu não tô? Ah, é que eles já são de casa, ó. Né, Nádia? Tava ali, ó, a gente até fez, tava aqui no chá de bebê esses dias, né? Mas a Nádia e o Ronaldinho, pequenininho ali, aquela criança do lado, que Deus abençoe. Mas daí, irmãos, cada escolha depende da sua. Então, minhas escolhas hoje, eu dependo dela, eu faço as minhas escolhas. A minha esposa, a Keila, faz as escolhas dela. A minha filha, a Karen, que casou recentemente, vai fazer as escolhas dela. O Jean, que é o nosso bebê agora em casa, ele está escondido, ele está ali, né? Ele faz as escolhas deles. E cada um de vocês faz as suas escolhas. Então, uma coisa que nós devemos ter consciência, meus irmãos, que na verdade existe dois caminhos para nós escolhermos. São dois caminhos. Escolher ser servo de Deus e andar nos seus caminhos, render ao senhorio dele através de Jesus Cristo. Ou o outro caminho, ser servo de Satanás, escolhendo os desejos pecaminosos daquilo que nós estamos nós somos levados, nós temos o pecado em nós ainda, que luta dia após dia dentro de nós. Então devemos escolher, são duas escolhas. E não se engane, o caminho que você vai percorrer é o caminho que você está escolhendo. Não tem outra coisa. Se eu estou indo para essa direção, e tem ou melhor, vamos inverter. Eu estou indo para essa direção correndo, o que eu vou acontecer se eu não parar? Vamos lá, irmãos, é uma pergunta fácil. Eu vou bater o quê? Na parede, não tem jeito. Não vai abrir uma porta aqui, porque o pastor Bruno, de repente eu vou falar, estou com a unção da porta e vou abrir uma porta aqui? Não tem, o caminho que eu escolher é o caminho que eu vou trilhar. E se eu vou escolher o pecado, eu vou trilhar o pecado, meus irmãos. Não tem jeito. Então a escolha tem que ser feita. Por isso que é importante que devemos a cada dia observar o que queremos em nossas vidas. Você precisa observar o que você quer da sua vida. Você quer servir a Deus
ou você quer servir os desejos do seu coração? É escolha. Basta isso, é simples. Mas ela é importantíssima, pois a sua escolha remeterá qual será a tua eternidade também. Para onde que você vai? Então a sua escolha deve ser feita hoje. Ter em mente uma coisa, que nós não podemos, irmãos, de coração, vou dizer essa palavra, de coração mesmo, nós não podemos ser fingidos. Fingir que somos crentes ou fingir que está tudo bem. Porque o povo de Israel fingia. Sou um povo escolhido de Deus. E realmente é. Um povo tirado da terra do Egito, mas que lá atrás recebeu uma promessa de Abraão, que através dele viria uma grande nação. Era um povo que Deus havia escolhido para trazer a obra da salvação aqui nessa terra. Israel não foi escolhido para ser uma nação bonita, uma nação que Deus achou legal lá. Não, para cumprir o plano de Deus, que é soberano. Mas mesmo assim eles achavam que isso lhes dava um direito de fazer e andar de qualquer maneira. Fingido, hipócrita, mentirosos. Isso é trágico. Parece, às vezes, meus irmãos, que a gente vive naquele meio arrependimento, sabe? Meio arrependido. Você está arrependido? Mais ou menos. Sempre dando desculpas. Eu já melhorei muito. Nossa, antes você não me conhecia. Eu fazia isso, aquilo. Estou muito melhor. Eu então posso continuar andando da maneira que eu estou. Eu posso continuar vendo filmes, vendo imagens, vendo publicações, vendo tantas coisas que remetem à prostituição. Não, mas eu já estou indo na igreja, né? Andando na roda dos escarnecedores, que maldizem o nome de Cristo Jesus. Não, mas eu vou lá. E o pior, compartilhando da comunhão deles. Então é isso que Israel estava fazendo, o povo tendo comunhão com o povo pagão. E muitas vezes nós cristãos estamos assim, tendo comunhão com o mundo. Porque não é virar as costas para o mundo. Não é virar as costas para o amigo não cristão. Não é virar as costas como nós fôssemos um ETs extraterrestres e ficar nessas quatro paredes. E hoje nós tivemos aqui uma reunião, diretoria, a liderança, tivemos aqui uma apresentação de calendários e uma palavra que eu dei, que é fazer discípulos. E para fazer discípulos a gente tem que ir. A gente não pode ficar sentado no nosso lugarzinho confortável. Muitas vezes a cadeira nem tão confortável né? Que chega uma hora que ela cansa, essa cadeira de plástico, né? Mas a gente não é para ficar parado, mas a comunhão com o mundo é devastadora. É você estar sentado fazendo a mesma coisa que o mundo faz e dando desculpas das mais diversas. Não, mas eu não estou fazendo igual, eu só estou sentado. Não, eu não estou mentindo, eu só estou na roda dos mentirosos só, mas eu só estou ouvindo. Não, eu não estou falando besteira. A piada suja, quem está falando é o vizinho, não sou eu só estou lá. Mas o que você está fazendo lá? Que comunhão é essa? Então, de se pensar, meus irmãos, Israel estava vivendo isso, e Ezequias ele veio destruir essa vida. Então, volto a dizer, e coloque isso no teu coração, retire tudo que impede você de viver uma vida santa, remova, quebra, joga fora tudo aquilo que impede você de viver uma vida santa. Não ignore o passado de pecado, porque se você olhar a sua vida, porque quando eu olhar a minha vida eu vejo os pecados que eu cometia, eu não posso ignorar isso. Muitas vezes a gente tem que olhar e ver que os pecados que nós cometemos, a gente pode cair neles de novo. Aquilo que a gente não fazia, a gente pode
fazer. Então, nós muitas vezes devemos ignorar o passado de pecado, seus pecados, pecado da sua família, talvez onde você vive, o pecado do meio onde que você frequenta, tem que ser retirado. Então, o que te impede de ter uma vida santa? Você sabe responder no teu coração, e eu tenho certeza disso. Então retire. E eu volto a dizer, essa palavra, desde pro pequeno não, porque eles estão lá em cima, né? Pro mais novo daqui até o mais velho. Para aquele que se julga o crente mais santo, até para aquele que se julga o mais pecador. É para todos nós. O que está nos impedindo de levar uma vida santa? Retira, remove, quebra, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Escolha confessar a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando a Jesus Cristo todo o mal que você tem cometido. Escolha, irmãos. Fala assim: Jesus, me perdoe. Senhor Jesus, me perdoe. Esse é o primeiro passo. Faça isso. Comece conforme já lemos hoje, né? Que ele retirou os altares da colina, que ele quebrou as colunas. Então confesse a Jesus pedindo perdão pelos seus pecados, confessando a ele tudo, falando: Jesus, eu tenho levantado altares que têm me afastado de ti, eu tenho levantado colunas de ídolos, eu tenho postes ídolos na minha vida, eu tenho muitas vezes aqui colocado uma serpente de bronze, coisas boas, quero ser boas na minha vida, peço perdão. Então devemos, meus irmãos, pedir perdão. E eu volto a dizer, não quero ser repetitivo, mas é para que você compreenda que esse foi o primeiro passo que Ezequias fez. Retirou os altares da vida do povo que afastavam eles de Deus. Então você precisa retirar altares erguidos para ídolos, os quais eram dedicados a outros deuses. Então muitos pecados. Muitas vezes, meus irmãos, nós levantamos ídolos nas nossas vidas pecaminosos, que tornam ídolo. Porque pensa comigo, se eu não tenho poder para dizer não ao pecado, significa que eu sou o que do pecado? Escravo. E quem está me dominando? O pecado. E se o pecado me domina e não Jesus Cristo, significa que eu não estou servindo a Jesus. Significa que está tendo outro, é ídolo, é o pecado. Então a gente tem que destruir. Nós precisamos. Existe assim, na nossa questão aqui é muito mais tranquila, né? Então lá naquele caso de, eu falo questão nossa aqui, Nova Esperança. Naquele caso de Israel era ídolos mesmo. Então reis levantavam estátuas de adoração a deuses pagãos. Israel estava lá. Ele levantava até mesmo os reis da fertilidade, o deus da fertilidade, tinha Baal, tinha tantos outros deuses lá que se levantavam, e o povo de Israel ia lá e adorava esse Deus. Então, se porventura existir esse Deus na sua vida, tira. Porque o único Deus que deve haver, como você ter acesso a Ele, é Jesus Cristo. Outras coisas não levam a Jesus Cristo. Mas eu queria chamar muito a sua atenção também em altares que você levanta, ações que você começa, que eram dedicados a Deus num primeiro momento, mas que no decorrer da vida perdeu o sentido verdadeiro. Ele perdeu o verdadeiro significado de ser. E isso é sério, meus irmãos, porque existe o pecado, volto a dizer, escolhas que você está fazendo de idolatrar os desejos da sua carne, de buscar ambientes que manifestam somente a promiscuidade, que manifestam a deturpação humana, pecados tanto lá
sejam eles morais quanto comportamentais, existe, isso tem que ser abandonado também, urgentemente, para que tenha um caminho andando com Cristo Jesus, sendo aperfeiçoado pelo teu Espírito, pelo teu Espírito Santo. Mas existem altares que nós dedicamos, e sabe alguns altares que a gente tem que tomar cuidado? Às vezes nossa família, ela pode ser um altar. A gente coloca lá o esposo, coloca a esposa, coloca o filho ou a filha como acima de tudo. E é uma coisa linda de poder cuidar do marido, poder cuidar da esposa, poder cuidar dos filhos, cuidar dos netos, cuidar dos sobrinhos, cuidar dos afilhados, e assim se vai. É lindo. A Bíblia nos recomenda isso. A Bíblia fala para a gente ser um ótimo marido. A Bíblia fala para a gente ser para as mulheres serem ótimas esposas, para ser filhos que honrem o pai e a mãe. Falam, com certeza. Então é coisa boa. Mas existem pessoas que colocam isso acima de tudo. E daí vem a questão. Que perdem a sua paz no ambiente familiar. Que perde aquilo aquilo que deveria ser prazeroso, porque o excesso de cuidado, ou o excesso de preocupação, ou o excesso de controle que você quer ter sobre o outro, ou sobre a situação, ou que você quer agradar a pessoa, ela torna-se ali um ídolo, torna ali a serpente de bronze na sua vida. Os irmãos estão conseguindo me entender? Porque muitas vezes a gente coloca lá, não, porque eu tenho que fazer isso e fazer aquilo, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar dos netos, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do meu marido, da minha esposa, é porque senão, daí vive aquela vida, daí é aquela vida estressante, naquela vida que no final leva até uma falta de comunhão, porque houve ali um cuidado errado. Queimando incenso para uma serpente de bronze, de cobre ali. Então é sério. Trabalho. Quantas vezes a gente coloca o trabalho não é bom? Depende, né? Eu falei, depende, né? Não, mas assim, trabalhar é gostoso. É legal ir trabalhar. É legal eu poder ganhar o meu ganha-pão. Mas a partir de que o trabalho, ele excede o teu compromisso com Cristo Jesus, é pecado. Eu posso dizer que é uma serpente de bronze na sua vida. Você está queimando incenso para ela. Não, porque o trabalho não tem mais tempo para nada. Ou estudo também. Tem tempo para nada. Vai ter a comunhão lá na igreja. Não dá porque estou trabalhando. Exceto que trabalha 12 por 36, tá? Aí não tem jeito. Aqueles que trabalham 12 por 36, ou aqueles que trabalham de escala, através de escalas, não tem jeito. Vai ter dia que a escala vai cair no domingo. Vai ter dia que a escala vai cair na quarta. Vai ter dia que a escala vai cair no sábado. Não tem jeito. Aí não tem como. Mas eu estou falando, muitas vezes a gente idolatra sim o nosso ganho. Não, porque eu tenho que ter, porque eu vou precisar. Eu preciso pagar as contas. Eu tenho que comer, eu tenho que beber. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E simplesmente deixa a comunhão com Cristo Jesus. Vocês lembram que no começo eu disse que a decadência espiritual ela é gradual? E assim começa. Uma decadência. Porque eu estou colocando na frente de Deus tudo aquilo. Não estou falando que a gente tem que ficar em casa sem fazer nada. Não estou falando que a gente tem que, não, tudo vai dar certo, eu não vou nem... Não, a gente tem que trabalhar. Mas quando o meu trabalho impede eu ter uma real comunhão com Cristo Jesus, será que esse trabalho está sendo abençoador na sua vida?
Eu vou ter além. Eu digo aí, eu e a Keila, nós começamos agora, faz um bom tempo a gente já fazia alguns exercícios, né? A gente sempre foi de fazer exercício, né? Eu não sou tão, assim, modelo de exercício, porque eu gosto muito de coxinha também, então, e Coca-Cola, né? Então, daí fica difícil, né? Manter o equilíbrio. Porém, a gente gosta de fazer lá um exercício. A gente levanta, agora estamos levantando, fazendo academia das 6 às 7 da manhã, todo dia. Tá o pastor lá e a Keila puxando ferro. Ó, chique, hein? Ó, das 6 às 7. Vambora. E vamos lá. E o Jean, ô filho, desculpa, pô, é que ele começou, às vezes ele vai em outro horário, né? Tadinho. Mas o Jean vai também, vai eu e a Keila e o Jean na academia, e depois vai eu e a Keila pro Pilates. Coisa de homem, viu, irmão? Não vem com esse negócio não, hein? De repente Pilates, né? Só porque eu falei Pilates, né? Não é assim não, é legal lá. A gente faz bastante alongamento. E daí, a gente vai lá, cuida. O que a gente precisou fazer, irmãos? Olhar a nossa agenda. Incrível, né? Mas olhar a agenda. A agenda de trabalho. Daí até o Jean, a gente faz cedo porque ele entra às 8 e pouco da manhã, 8h30, 8h30 ele entra no serviço. Então, qual que é o horário que a gente consegue ir para o Jean poder estar indo junto? Para a gente ir nós 3 lá. Ah, tá. Nós temos daí um compromisso na igreja. Eu vou deixar a igreja e ir para o meu Pilates? Ou ir para a minha academia? Não. Eu não posso participar de nada da igreja porque esse horário eu tenho que ir para a academia. E aí? Será que não é uma serpente de bronze começando na sua vida? Por isso que a gente tem que, irmãos, estar conscientes das nossas atitudes. Porque coisas boas, elas podem trazer ruínas também. Coisas boas podem trazer o mal. Não, eu tenho lá meus amigos, eu preciso sair com eles. Estou evangelizando. Igual uma igreja aí que vai com trio elétrico no carnaval para evangelizar, cada um na sua, né? Mas e aí? Será que eu estou preparado para ir em determinados lugares evangelizar? Não, porque a amizade vale mais. Eu não tenho mais, vamos, comunhão com a igreja, não. Eu tenho lá o amigo, eu tenho a família. Eu tenho isso ou aquilo para fazer. E é coisa boa, não é errado. Era isso que estava acontecendo com Israel. A serpente de bronze, ela não foi um pecado, foi Deus que mandou construir, foi Deus que mandou fazer a serpente de bronze. Vocês lembram por quê? O que aconteceu quando Moisés fez a serpente de bronze? Por que foi feito? O povo estava sendo mordido, picado pelas serpentes e estava morrendo, era um castigo, uma punição. Daí se levantou a serpente e todos aqueles que olhavam para a serpente eram o quê? Curados. Então a serpente não foi uma coisa boa naquele momento? Mas era Deus para ficar queimando incenso? Então teu marido é Deus? A tua esposa é Deus? Teu trabalho é Deus? Teus estudos, eles são Deus? Teu filho? Então a gente tem que rever, irmãos. Infelizmente, às vezes a gente tem que dar um break. Então devemos retirar. Então despedaçou. Olha que interessante. É o final do versículo. Ezequias despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque os israelitas que lhe queimavam incenso até aquele dia. Então Deus havia falado a Moisés para fazer aquela serpente, mas os filhos de Israel continuaram aí
corrompendo aquilo que Deus havia feito. Aquela serpente poderia até ficar lá, como no museu. Olha que legal. O que foi essa serpente? Não, essa serpente, quando nós estávamos sendo mordidos, picados, não sei, pelas cobras, pelas serpentes lá, Deus mandou o nosso líder Moisés construir, fabricar, fazer essa serpente de bronze, e ele ficou lá. Ficaram até ajudando ele a segurar aquela serpente, porque ele estava cansado até de segurar, e todos que olhavam eram curados. Então foi uma provisão de Deus na minha vida, uma provisão, mas ela não é meu Deus. Então não tem que adorar a serpente. Então rever aquilo que você está adorando. Se você está adorando seus desejos do coração, então peça para Deus cuidar. Porque eu volto a dizer, às vezes você não está ajoelhado diante de ídolos feitos por madeiras, gessos e afins. Mas às vezes você está ajoelhado no ídolo do seu emprego, dos seus estudos, das suas opiniões. A sua opinião pode ser um ídolo também, porque se ela está acima de Deus, você está servindo ela. Então começa a rejeitar a Deus. Então, por tratar de pecado, nós não podemos tratar do pecado com uma indiferença, porque há uma decadência espiritual quando nós tratamos o pecado com indiferença. Então não podemos querer dar um jeitinho para as coisas, parar de jeitinho. O Brasil é uma desgraça nisso, meus irmãos. No jeitinho brasileiro, ai que lindo, o brasileiro se vira. Mas é muitas vezes uma desgraça, não tem jeitinho nas coisas, tem coisa que tem que ser feita e acabou. Então parar de jeitinho, devemos abandonar o pecado, mas também devemos seguir o que é certo. Peço para a equipe de música já vir à frente, estamos quase chegando ao fim da mensagem. Agora, olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, peça para que Deus purifique o seu coração. É muito importante, meus irmãos, mais do que vir aqui à igreja. Isso aqui é lindo, a gente tem que vir aqui todo domingo. Hebreus fala, não deixe de congregar, como alguns fazem, né? Não, a gente tem que vir aqui. Mas muito mais do que vir aqui à igreja, muito mais importante do que falar do que Deus é 10, Deus é 10, Deus é tudo. Né? Já viu, né? Deus é tudo, Deus é demais. Muito mais do que isso, muito mais do que manter a Bíblia aberta lá no qualquer lugar, como ela fosse emanando uma fonte aí de poder, simplesmente dela estar aberta. Muito mais do que isso, nós devemos pedir que Deus, através do teu Espírito, Ele purifique o nosso coração. Pedir para Deus, purifique, Senhor, meu coração. E começar a quebrar os ídolos da sua vida. Purifique, Jesus, a minha vida. Perdoa-me dos meus pecados. Eu não quero mais viver essa mornidão que eu tenho vivido. Eu não quero mais viver as escolhas erradas da vida. Porque se eu permanecer assim, é certo a ruína. Mais cedo ou mais tarde, a casa vai cair. Não tem jeito. Por isso, eu lhe pergunto, como podemos restaurar a nossa vida? Como podemos restaurar o nosso lar? Existe o primeiro caminho e o primeiro passo, que é o arrependimento. Então, o arrependimento. Eu peço à igreja nesse momento que feche teus olhos. E eu lhe pergunto, faça um exame. Pergunto não, eu lhe peço. Faça um exame da sua vida. Um exame mesmo. Um raio-x. Peça para que Deus lhe dê uma visão de raio-x agora. Fala, Senhor, ajude-me a olhar meu coração. Ajude-me a olhar minha vida.
O que eu tenho colocado primeiro na tua frente? O que tem sido o primeiro lugar na minha vida? Os meus desejos carnais? Os meus desejos mundanos? Ou até mesmo minha família? O que tem? Seja sincero ao Senhor. O meu vício? Será que o vício, ele tem sido o primeiro desejo? Um hino muito bem escolhido pela irmã Rose hoje, manso e suave, Jesus convidando. Jesus está te chamando, chama por ti e por mim. Então Ele está te chamando para uma reconciliação. Então se arrependa, arrependa-se nesse momento. E o convite que nós fazemos neste momento é: se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você deseja reconciliar-se com o Pai, faça isso agora, caminhe agora. Não é hoje, não é amanhã. Ou não é amanhã, não é depois. Na verdade é hoje, é agora, não é depois. Então se você tem algo que quer colocar diante de Deus como pedido de perdão, de um coração arrependido, levante uma das suas mãos e fale: eu gostaria de estar orando referente a isso. Que Deus vai saber. Coloque diante dele. Se você tem que se reconciliar com Ele, faça isso. Que esse é o primeiro passo, o arrependimento. Porque o segundo passo é derrubar os altares de pecados da sua vida. Daí você tem que derrubar. O Espírito Santo, ele purifica. Quem purifica é Deus. O Espírito Santo, quando nós somos selados pelo Espírito Santo, ele já limpa nossas vidas de todo pecado e já nos faz um cidadão dos céus. Mas aí existem passos na vida que a gente precisa ir quebrando. Existem passos que daí vem a santificação de Jesus através do Espírito Santo que habita em nós. Então alguns ídolos precisa derrubar. Então o segundo passo é derruba os líderes. Isso daí você não vai fazer talvez hoje, você não vai fazer agora, mas faça isso durante essa semana. Comece a derrubar os ídolos que você construiu, os ídolos os quais você tem servido e você sabe qual é. Derruba. Fala: Senhor, esses altares eu não quero. Eu quero o meu altar. Eu quero estar no teu altar, não no altar da minha vida, não no altar do pecado, mas no teu altar. Então Jesus, ele te chama para isso. Entregue-se a Ele. Vamos orar neste momento. Orar agradecendo a Deus, mas também pedindo perdão pelos nossos pecados. E não só perdão pelos nossos pecados, mas pedir para que Deus transforme as nossas vidas. Que Deus ele venha trazer um renovo. Esteja orando aí no seu lugar neste momento. Ore, peça ao Senhor. Fala: Jesus, transforma o meu ser. Jesus, transforma com o poder do teu Espírito. Jesus, eu já peço para a equipe de música completa, os vocalistas virem, já vir à frente também, mas esteja orando, esteja buscando a presença dEle, que daqui a pouco a gente vai estar dirigindo uma oração geral aqui, mas esteja orando no teu lugar, pedindo perdão pelos seus pecados. Senhor Deus e Pai, nós sabemos, ó Deus, que não somos nada, Senhor Deus, sem Ti. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, ó Pai, mas graças a Deus que Tu és um Deus de misericórdia. Pai, Te agradecemos porque o Senhor não olha com um olhar humano para nós, recriminador,
um olhar deturpado, ou até mesmo um olhar com julgamentos errados, mas olha com um olhar de amor, com um olhar de compaixão e misericórdia. Por isso, diante de Ti, neste momento, nós colocamos as nossas vidas, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu peço perdão, ó Deus, pelos meus pecados, pelas minhas injustiças, ó Deus, praticadas. Peço que o Senhor venha abençoar meus irmãos e todos que estão aqui, que também, ó Deus, possam pedir perdão, ó Deus, pelas falhas. E neste momento eu te peço, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que todos os altares, ó Deus, da maldade, do pecado, da prostituição, das desavenças, ó Pai, das brigas, tudo que for levantado seja destruído no nome santo do Senhor Jesus Cristo, para que possamos, ó Deus, viver uma vida santa, uma vida cheia do seu poder. Então, ó Deus, peço, Pai, que enche teu povo com o teu Espírito a cada dia, para que haja uma renovação real de mente, de vida e de caminho, para que haja, Senhor Deus, um transformar real, porque nós não temos poder algum de transformar qualquer coisa aqui, mas através do teu Espírito, ó Deus, há poder. Por isso eu clamo e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha trazer uma renovação, transformação e purificação de vidas, e que haja, Deus, um compromisso agora, em nome de Jesus, ó Pai, firmado aqui com cada um, de andar segundo os teus preceitos, de voltar aos teus caminhos, de voltar, Senhor Deus, à tua presença, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. É o que clamamos, ó Senhor, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.